O segundo episódio da nova série de Gossip Girl do HBO Max foi lançado nessa madrugada. Então bora conversar sobre esse episódio? Se você não me conhece, eu sou a Mari, eu falo de entretenimento no YouTube, falo sobre música, sobre séries, filmes, livros e assuntos que giram ao redor disso. Se você se interessa por esse tipo de conteúdo, já aproveita e se inscreve no canal. Eu tô fazendo vídeos semanais comentando os episódios de Gossip Girl. Se você também tá acompanhando essa série semanalmente, não se esqueça de se inscrever no botão vermelho aqui embaixo, porque me ajuda muito e você vai poder ter acesso aos meus vídeos com mais facilidade. Bom, enquanto o primeiro episódio dessa nova série, dessa nova Gossip Girl, girou muito em torno, focou muito na relação, na situação entre as irmãs Julian e Zoya, esse segundo episódio, ele abre espaço para outros personagens. Ele deixa outros personagens brilharem. Ele ainda gira bastante em torno das irmãs de novo, mas eu sinto que ele abre espaço para outras histórias. Ele permite que outras histórias comecem a ser desenvolvidas. Esse episódio, ele é focado em dois eventos principais. No início do episódio, a gente tem uma reunião dos pais dos alunos da Constance, da St. Jude's, acontecendo com os professores no colégio. E depois, quase ali da metade para o final, a maior parte das cenas orbita ao redor de um evento, de um jantar beneficente, cujo objetivo é arrecadar dinheiro para comprar materiais escolares para crianças carentes. Então, esse é o cenário desse episódio. Aqui a gente conhece bem mais sobre a Audrey, que era uma personagem que eu tava muito animada pra conhecer, porque antes de começar a série, ela pareceu ser a mais interessante pra mim. Foi a que mais me chamou a atenção. A gente descobre aqui que a mãe dela tá enfrentando uma depressão, que a mãe dela se divorciou do pai dela porque o pai dela trocou ela pela assistente da mãe. Então a mãe tinha uma assistente que trabalhava com ela e essa mulher é a nova namorada do pai da Audrey, do ex-marido da mãe dela, da Kiki, né, que é interpretada por uma atriz que estava fazendo Younger já há alguns anos. E além disso, o trabalho da mãe dela também tá com problema. Então a mãe dela é uma designer de roupas de academia, de ginástica, e ela tá tendo algumas lojas fechadas porque os negócios não vão bem. E tudo isso fez com que a mãe dela entrasse numa depressão aparentemente bastante profunda, e que ela tivesse também alguns problemas com remédios e com álcool. E por conta disso, a Audrey, ela precisa ser a responsável dessa relação. Ela precisa cuidar da mãe, ela precisa manter a família dela de pé. E já deu pra gente perceber nesse episódio que ela tá ficando exausta por conta disso, né? Ela tá surtando muito por isso. E ela gostaria de poder contar com o Aki, que é o seu namorado já há muitos anos, gostaria de ter o Aki ali do lado dela, apoiando ela, mas o Aki tenta o tempo todo agir como pacificador, tenta ver o lado da mãe, tenta defender o lado da mãe dela, e não apoia a Audrey do jeito que ela queria. Então a gente já começa a perceber que tem aí alguns problemas surgindo, ou já existentes, né, no relacionamento dos dois, que de fora, que num primeiro momento parece bastante perfeito. E é por isso que a Audrey acaba traindo o Aki nesse episódio com o Max. E o que me revoltou nesse momento não foi nem a traição. O que me deixou revoltada foi que a gente só viu o pós. Só viu o walk of shame do Max. Ele acordando, ele saindo do quarto da Audrey no dia seguinte. Porque a traição de fato acontecendo, esse momento que seria belíssimo de pegação entre esses dois personagens, a gente não viu. Então, assim, Gossip Girl, ajeite isso aí e mostre cenas desse tipo muito em breve, porque assim não dá. Tem que mostrar esse tipo de coisa. Claro, a Audrey pede pro Max guardar segredo, pra ele não contar pra ninguém, porque ela não quer que o namorado dela descubra sobre essa traição. Mas não é só com a Audrey que o Max se relaciona nesse episódio. O Max, ele tá querendo muito chamar a atenção de um professor, do professor Rafael, se eu não me engano, acho que esse é o nome dele. Mas é um professor, o professor tá tentando ali manter uns limites, ele diz que não transa com alunos, mas o Max tá aí, perseguindo o professor. E ele faz o Aki acompanhar ele numa sauna pra encontrar casualmente esse professor. E os dois se beijam pra fazer ciúmes no professor Rafael. Mas o Aki, aparentemente, gosta muito, fica subentendido ali que ele gostou muito, ficou bem animado com esse beijo, com essa interação, e inclusive gostaria de fazer de novo. Então assim, o trisal vem aí. O Max tá se envolvendo tanto com a Audrey quanto com o Aki,
E assim, ele inclusive diz que não vai ficar no meio dos dois, a menos que eles queiram que isso aconteça, né? Ele diz isso pro Aki, se eu não me engano. E vem muito aí, né? Eu acho que o trisal vem muito aí. Eu tava achando e ainda acho que a Audrey e o Max têm grandes chances de serem um casal, de fato, mais pra frente, mas talvez a série só esteja mirando nesse momento no trisal mesmo e tudo bem. Eu aceito o que tiver pra dar pra gente nesse contexto, porque essa foi a parte mais interessante do episódio. Gostei muito de ver esses personagens aparecendo, de entender mais sobre eles. Os pais do Max foram mencionados, acho que a gente vai poder conhecê-los com mais calma muito em breve. Acho que tem muita coisa pra explorar aqui. O pai da Audrey, a nova madrasta da Audrey, tem essas relações familiares e também as relações entre eles. Pra mim foi a parte que mais me chamou a atenção, que mais me prendeu e que eu mais tô ansiosa pra ver continuar sendo desenvolvida. Vamos falar também um pouquinho sobre a Monet e a Luna. Elas duas continuam orbitando ao redor da Julian e apenas ao redor da Julian. As duas agem o tempo todo como se elas fossem as próprias assessoras da carreira de influenciadora da Julian. Elas agem como diabinhos aqui na orelha da Julian, tentando convencê-la a destruir a Zoya, que é a irmã dela, e tentando aniquilar toda e qualquer possibilidade de fofoca negativa que acabe atingindo a Julian de alguma forma, né? E eu acho que essas duas personagens têm tanto potencial. Nas poucas vezes que elas aparecem, que elas têm diálogos e tudo mais, ainda que todos esses diálogos girem ao redor da Julian nesse momento, elas sempre brilham. A Monet principalmente, né? A Monet tem umas sacadas, a Monet tem uma presença, mas as duas têm muito potencial. E eu quero muito que a série realmente abra espaço para elas poderem aparecer, pra gente se aprofundar na história delas. Porque eu sinto que elas têm personalidades muito fortes, mas que não estão sendo mostradas aqui. Elas já chamam a atenção, só que a gente precisa entender melhor sobre essas personagens. Eu preciso saber mais sobre elas, para além da relação delas com a Julian, para além desse comportamento de garotas malvadas que as duas tiveram nesses dois episódios. Acho que não tivemos grandes mudanças no quesito Monet e Luna nesse segundo episódio. Quando o assunto são as irmãs Julian e Zoya, eu acho que a gente tem dois pontos principais para conversar sobre a narrativa delas nesse episódio. Primeiro, os pais das duas e as relações familiares delas. Tudo o que envolve essas relações familiares é muito interessante nesse segundo episódio. O pai da Juliana descobre que a filha trouxe a irmã e o pai da irmã para Manhattan, e a gente tem aqui uma menção clara aos problemas com álcool, com bebida que o pai da Julian teve. A gente descobre que ele tá sóbrio, depois de ter passado aparentemente muito tempo tendo problemas sérios com álcool. E deve ter sido por isso que a mãe da Julian abandonou ele, trocou ele pelo pai da Zoya. Mas acho que a série precisa também explicar isso. Acho que tem coisa pra ser trabalhada aqui. Acho que isso precisa ser bem explicado, muito em breve. E os pais das duas, eles se encontram, eles discutem, eles conversam, eles percebem como os dois também têm culpa nessa relação complicada que as duas estão tendo e em como elas não tiveram a oportunidade de se conhecerem antes e que isso foi errado. E apesar da briga que elas tiveram no final do episódio anterior, elas terminam esse episódio tentando se conciliar, tentando resolver as coisas. A Julian pede pra Zoya não ir embora, pra ela continuar ali, pra que elas tenham mesmo uma chance de se conhecerem e de estabelecerem uma relação como irmãs, já que elas foram privadas disso. Então isso é muito legal. E essa vibe de, estamos brigadas no episódio e estamos resolvidas no próximo episódio, é muito Blair e Serena, né? Não sei se vocês lembram, mas no primeiro episódio de Gossip Girl original, as duas também terminam o episódio brigadas. E no segundo episódio tem aquela cena bem icônica delas no Central Park, chorando na chuva, onde elas se reconciliam. E depois elas brigam de novo, e elas se reconciliam de novo. E isso acontece muitas vezes ao longo da série. Então essa é só mais uma dessas vezes. Eu tenho certeza que logo, logo elas brigam de novo. Mas eu gostei do que fizeram em relação a tudo isso que a gente acabou de conversar sobre elas. Porque acho que é uma relação que precisa de mais construção. A relação, a situação da Zoya com a Julian foi apresentada muito correndo nesses dois episódios, apesar de a gente ter muito tempo, dos episódios serem bem longos, quase 1 hora de episódio, e ainda assim eu sinto que falta informação, falta profundidade, algumas coisas faltam, sabe? Tem algumas coisas que podem ser melhor construídas nessa dinâmica, e eu acho que esse segundo episódio deu um passo além nisso e pode continuar
a série pode continuar dando outros passos pra frente em relação a tudo isso. Por outro lado, o segundo ponto que a gente precisa conversar sobre essa relação das duas é o relacionamento da Zoya com o Obi. O relacionamento que antes era Obi e Julian e agora é Obi e Zoya. Eu não consigo engolir esse relacionamento da Zoya e do Obi. Não consigo engolir os dois já começando a namorar. O Obi acabou de terminar com a Julian, depois de uma relação que aparentemente durou muito tempo. As duas são irmãs e os dois já ficam juntos e já ficam juntos bem sério nesse segundo episódio. Sem um grande desenvolvimento, sem sequer os dois pensarem duas vezes sobre será que eu devo ficar com o ex da minha irmã? Ou será que eu devo dar em cima da irmã da minha ex? Porque pra mim, os dois têm um papel complexo aqui. Você não sai pegando o ex-namorado da sua irmã, da sua meia-irmã, que você acabou de realmente começar a estabelecer uma relação, ainda que ela tenha agido de forma errada com você. E você também não sai dando em cima, insistindo e tentando realmente estabelecer um relacionamento amoroso com a meia-irmã da sua ex-namorada que você terminou não faz nem 20 minutos. Mentira, já faz um pouquinho mais do que isso, mas mesmo assim, deve fazer o quê? Uma semana? Nem isso. Não consigo comprar isso tudo ainda. Eu não gosto de talaricagem. Tudo bem, os dois têm muito em comum, os dois realmente se dão bem. Eu até acho que os atores têm ali uma química, acho que eles combinam juntos, mas só vai funcionar, na minha opinião, se isso for bem desenvolvido. Desenvolvam isso, trabalhem isso, não joguem essas coisas tão rápido assim, como se não fosse uma grande questão essas duas dinâmicas com a Julian. Então, não sei. E eu também achei o Obi bem sonso nesse episódio, eu achei ele bem sonsinho. Além disso, eu não tô curtindo muito a atuação da atriz que faz a Julian. Eu queria gostar, porque eu acho ela belíssima, belíssima, belíssima. E eu achei que tinha sido só uma impressão do primeiro episódio, mas de novo aqui eu senti um pouquinho, não sei, acho que não tá me convencendo tanto quanto eu gostaria que tivesse me convencendo. Um outro ator que eu achei a atuação meio mais ou menos foi a do ator que faz o Aki. Foram duas atuações do elenco jovem que eu fiquei meio, não sei. Por último, mais ou menos por último, vamos falar sobre Gossip Girl, né? Bom, eu achei interessante a dinâmica dos fãs da Julian representarem uma espécie de ameaça online nas redes sociais à credibilidade da Gossip Girl, porque isso é uma coisa bem possível de acontecer, né? A gente vê fãs de pessoas famosas se mobilizando pra defender essas pessoas quando esses fãs acham necessário, né? Nas redes. Então achei interessante essa dinâmica, achei que fez sentido, mas eu acho que a professora Kate se envolveu demais com essa perseguição aos alunos. Ela começou a seguir os alunos, ficou esperando uma lojinha pra tirar umas fotos. Tô achando que tem muito, tá rolando um engajamento muito além da professora Kate, mais do que dos outros professores, nessa missão de se tornar a Gossip Girl. E eu acho que isso não faz tanto sentido assim. Acho que já tá na hora de passar o bastão, já tá na hora de alguém vir e hackear essa conta aí. Acho que foi legal no primeiro momento, eu não achei de todo ruim no primeiro episódio, mas aqui eu acho que foi um pouco além. Não sei. Então eu tô esperando o momento em que alguém vai assumir essa conta, porque eu realmente não acho que faz muito sentido os professores manterem isso por muito tempo. Falando em professora Kate e a cena dela com o pai da Zoya. Tivemos duas cenas dela com o pai da Zoya, na verdade, mas a segunda foi a que mais me preocupou, porque, não sei, senti um clima ali. Senti uma possibilidade ali e eu não sei se eu gosto muito disso. Não sei se eu gosto da professora Kate, que é a Gossip Girl, que tá perseguindo a Zoya, se envolvendo romanticamente com o pai da Zoya. Mas foi a vibe que eu senti. Não sei se eu tô certa ou se eu tô errada. Outra coisa, pra gente finalizar esse tópico. A professora Kate descobriu um grande segredo da Zoya. Um segredo que foi responsável por fazer a Zoya aparentemente ter sido expulsa da sua escola anterior. E esse segredo não foi revelado aqui. Mas é claro que esse segredo vai ser revelado em algum momento. Alguém aí tem alguma teoria? Eu ainda não consegui formular nenhuma teoria a respeito desse segredo, mas com certeza deve ser alguma coisa bem importante e que vai vir no momento certo para causar ainda mais nessa história. Comentários gerais pra gente finalizar esse vídeo bem rapidinho. Eu achei esse segundo episódio melhor do que o primeiro. Achei interessante podermos explorar um pouquinho mais sobre outros personagens e não termos ficado só na situação Julian e Zoya e, por consequência, Obi e a família das duas. Eu acho que o plot das irmãs, que é o
plot principal, o enredo principal dessa história, me parece menos interessante do que as outras possibilidades. Eu gostei muito mais de descobrir coisas sobre a Audrey, de ver o Max, o Aki e a Audrey em ação, do que de acompanhar parte da dinâmica das personagens principais, que são a Julian e a Zoya. Não tivemos nesse episódio nenhuma menção à Gossip Girl original. Essas menções aconteceram em peso no primeiro episódio, mas eu também gostei que elas não vieram nesse segundo episódio, porque isso possibilita uma dissociação, né? Agora a gente precisa seguir uma série que não necessariamente depende da série original, apesar de só existir por causa dela. Também tivemos paisagens muito lindas de Nova York. Eu acho que Nova York é sempre um cenário lindíssimo para produções audiovisuais. Tivemos muitos takes belíssimos nesse segundo episódio. E além disso, assim como no primeiro episódio, a trilha sonora continua impecável, tudo de bom. A parte técnica da série continua maravilhosa, a imagem tá numa qualidade incrível. Então, assim, gostei bastante desse episódio, apesar de uma ou outra coisa que eu já mencionei ao longo do vídeo que acabou me incomodando. É isso. E aí, o que é que vocês acharam desse segundo episódio? Não deixem de me contar nos comentários, por favor. E a gente se encontra na semana que vem, mais ou menos nesse mesmo horário, para conversar sobre o episódio 3. Obrigada por terem me assistido, um beijo grande e até mais!